Olá, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre uma controvérsia que teve com o pastor Iago Martins e o doutor Rodrigo Silva. O pastor Iago Martins refuta o doutor Rodrigo Silva sobre a tese de doutorado dele que interpreta Lucas 23:39, dizendo que ali Jesus estava falando ao ladrão que não que ele estaria com ele hoje no paraíso, mas Jesus estaria falando hoje com o ladrão sobre que ele estaria no paraíso. E aí o doutor Rodrigo Silva faz um vídeo refutando o pastor Iago Martins, e é sobre esse vídeo que o doutor Rodrigo Silva fala refutando que eu gostaria de trazer uma refutação da tese do doutorado do doutor Rodrigo Silva. Antes eu gostaria de dizer que eu respeito muito o doutor Rodrigo Silva como um arqueólogo. Ele tem muitos estudos interessantes na arqueologia, porém, quando se percebe na área de teologia e exegese, o Dr. Rodrigo Silva tem muitas dificuldades e muitos erros, como eu vou demonstrar aqui. Erros exegéticos, erros doutrinários, erros de crítica textual, ou seja, quase como se fosse uma pessoa que não conhece o que está falando, como eu vou demonstrar. Achei também que o pastor Iago Martins ele foi além do respeito, porque realmente nós temos que respeitar todas as pessoas, todos aqueles que nós não concordamos, mas não dá a entender que algumas doutrinas elas são apenas, vamos dizer, doutrinas não significativas. Por exemplo, existem doutrinas no cristianismo que não são tão significativas para entrarmos em debate, mas a essência é que é importante. Exemplo, predestinação, livre-arbítrio, a doutrina dos batismos, né? Se é por aspersão, por imersão, isso tudo bem, nós poderíamos até nos colocar no sentido paralelo. No entanto, essas doutrinas, como eu tenho refutado aqui, inclusive no meu canal, o Dr. Rodrigo Silva, por 2 vezes, que ele afirma que a Bíblia tem erros, que ele afirma que o inferno, o lago de fogo do inferno não é eterno. Então, é necessário nós refutarmos e dizermos que são heresias graves e que a igreja deve ter cuidado com esse querido doutor Rodrigo Silva. Com todo respeito, eu falo isso. Na área de arqueologia, tudo bem, mas na área doutrinária, na área de exegética, ele tem muitas dificuldades. Muito bem. O pastor Iago Martins afirma que o doutor Rodrigo Silva diz que ele refuta o doutor Rodrigo Silva, que ele afirma que o texto de Lucas 23:39, quando o advérbio está entre 2 verbos, sempre modificará o primeiro. Iago Martins diz que Dr. Rodrigo Silva chega a dizer isso. Bem, se o Dr. Rodrigo Silva falou isso só vem da cabecinha dele. Não tem nenhuma regra grega, nem sintática, que afirme isso. Isso vem da cabecinha dele, né? Mas, antes de falar e refutar o que o Dr. Rodrigo Silva falou no seu vídeo, eu gostaria de analisar o texto em grego. Vejam bem, vamos ver o texto em grego de Lucas 23, verso 42 e 43, né? Eu disse
39, mas é verso. Vamos ver Lucas 23, a partir do verso 42 e 43. Diz assim: ele dizia a Jesus: lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Kai elegeto Yesu, deteste mu crio rotan, elthente basileto. Notem, e dizia a Jesus: lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. No verso 43, começa assim, com a conjunção cai. Isso quer dizer que esse verso está sintaticamente ligado ao verso 42. É como se tivesse assim, então, Jesus lhe disse, né? Esse cai aqui, ele pode ser uma conjunção aditiva, ele pode ser uma conjunção adverbial, ou pode ser no sentido até, e aqui no caso seria como se fosse uma conclusão daquilo que Jesus estava ouvindo. Então, uma coisa nós temos que saber: o verso 43 está interligado com o verso 42 e diz assim: e então Jesus lhe disse, né? Cai be autorro Jesus, amem legosóis semeron metelmo esse ento paradeiso. E então Jesus lhe diz: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ora, está claro que o sêmero é um advérbio, ele está modificando o verbo no futuro. Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo. O verbo no futuro, que é o verbo em mim, estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque vem do argumento anterior, do verso 42, quando um dos ladrões diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí o verso 43, ligado pela conjunção cai, diz: então Jesus lhe disse. E Jesus lhe disse, esse dá a entender que é uma conjunção, um sentido conclusivo. Então Jesus lhe disse. Hoje estarás comigo no paraíso. Não é quando entrares no teu reino, em outras palavras. É hoje estarás comigo no paraíso. Então o sentido do advérbio sêmero é para o futuro. Até porque o verbo grego no presente é muito enfático. É como se dissesse eu estou dizendo, eu digo. É como se eu dissesse eu estou dizendo. O verbo no presente, no indicativo, é contínuo. Então não precisa de advérbio, a não ser que esteja dentro de um argumento para isso, como eu vou demonstrar. Então, o sentido contextual grego sintático é totalmente que o advérbio está ligado ao verbo em mim no futuro. O verbo em mim é o verbo em mim no futuro, é o ser ou estar. Agora, veja bem, o Dr. Rodrigo Silva, na sua refutação a Iago, ele diz o seguinte, que refutando a Iago, que essa redundância, esse pleonasmo, é comum no hebraico e no aramaico. Ele diz que é muito comum. A Bíblia está repleta de pleonasmo no hebraico. E ele deu exemplos. A Bíblia está repleta de pleonasmo no hebraico. E eu concordo. Realmente, no hebraico, a língua hebraica, há pleonasmos para demonstrar ênfase. No entanto, nós temos que interpretar o texto inspirado, é o texto grego. É um erro interpretar
um texto dos apóstolos pelo aramaico, porque nós não sabemos como realmente eles falaram no aramaico. Seria uma especulação, seria isso uma análise dos teólogos liberais, da crítica histórica. Talvez Jesus tenha falado no aramaico isso, aquilo. Mas nós temos que interpretar o texto grego, porque o texto inspirado é grego. E outra coisa, ele chega a afirmar que Lucas talvez não fosse judeu. É um absurdo isso. Que conhecimento teológico, bíblico esse pastor tem. Jamais a igreja iria aceitar um apóstolo se não fosse judeu no primeiro século. Lucas é considerado um apóstolo, ele escreveu 2 livros, que é o Evangelho e Atos, e no próprio livro de Atos, Lucas se coloca juntamente com Paulo como apóstolo. Ele é considerado outros apóstolos pelo próprio Paulo em Gálatas, ou profeta, que era chamado aqueles apóstolos que não estavam entre os 12. É claro que Lucas era judeu. Agora, Lucas, ele escreveu para Teófilo, que era grego. Então, a ênfase dele era mais ainda grega. Essa história de dizer que Lucas não era judeu é somente da cabecinha adventista dele. Outra coisa que nós precisamos entender, ele afirma, ele dá exemplo que o advérbio, às vezes, não traz nenhuma alteração no sentido. Ele dá até um exemplo. Ele diz: eu proclamo veementemente a palavra de Deus. Ele diz que o advérbio veementemente não anula a mensagem. Mas como não altera, meu pastor? Se a grande polêmica é exatamente o advérbio desse texto, como não altera? Como um advérbio não altera se o advérbio modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio? É claro que altera. Então essa história também não se encaixa. E ele diz assim, ele afirma que Lucas era dependente da Septuaginta e do hebraico. Minha gente, outra falta de conhecimento. Todos os evangelistas citaram os textos da Septuaginta e as palavras hebraicas. E mais ainda, demonstrando que eles buscavam contexto e gramática grega. Eles buscavam textos da Septuaginta. Os textos gregos, os textos do Velho Testamento, todos eles vieram da Septuaginta. Aí ele cita um texto, embora que ele não disse a referência, mas ele dá um exemplo de um texto onde no hebraico e na Septuaginta o hoje está relacionado ao verbo no presente. E ele dá Deuteronômio 30:16. Vamos lá para o texto de Deuteronômio 30:16, que diz assim: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Então notem que o hoje aqui, ele está dentro do argumento. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, então viverás e te multiplicarás, o Senhor teu Deus te abençoarás. Então Deus está dizendo, se você guardar hoje, que eu estou te ordenando hoje, você viverá, você será abençoado. Então o hoje está dentro do contexto. É como se eu dissesse assim, olha, o que eu te digo hoje, amanhã você verá que dará resultado. Então hoje, o advérbio hoje, ele está dentro do argumento do verbo no presente, totalmente diferente do texto de Lucas. Jesus afirma, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso.
Então, o argumento do Velho Testamento lá é totalmente diferente, uma condicional. Que se eu te digo hoje, se guardares o meu mandamento, viverás no futuro. Então, vejam que continua, porém, se o teu coração se desviar, e se não quiseres dar ouvidos, e fores reduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Então Deus está dizendo que eu te declaro hoje, para que você entenda que quando acontecer isso, você saiba que é um argumento totalmente diferente. Outra coisa, os verbos no hebraico não são como no grego. Os verbos no hebraico, por exemplo, a forma kal, no perfeito, por exemplo, pode ser o presente, pode ser o futuro, dependendo do contexto, que é totalmente diferente nos tempos verbais gregos. Então, mais ainda é necessário, sim, o advérbio, que no grego não é necessário. Mas o argumento no Velho Testamento de Deuteronômio, o advérbio está dentro da forma como Deus queria falar ao povo. Ele afirma o seguinte, gente, que, inclusive, ele afirma que o hot, que ele diz que é um pronome relativo, e isso está errado. Hot não é pronome relativo, é uma conjunção. E no caso, quando acompanha o verbo ali, é uma conjunção integrante, que encabeça uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então, é verdade que o hot é uma junção de pronome relativo com pronome indefinido. Tudo bem, mas hot é uma conjunção. Ele errou. Precisamos entender o seguinte, ele afirma o seguinte, que todas as vezes, que a maioria das vezes, que o verbo grego lego, que é o verbo dizer rumim, que é eu vos digo, está relacionado sempre com hot. Apenas um exemplo que não está com hot, Lucas. E aí ele chega a uma conclusão que é um estilo de Lucas colocar o hot depois de lego. Mas um erro exegético do professor, do doutor Rodrigo Silva, é interessante que ele fala o lego rumim que não tem no texto. O texto tem lego soi, que eu te digo. E todas as vezes que Lucas, são 4 vezes que Lucas usa lego soi, eu te digo, todas as vezes, jamais ele usa hot. Vamos ver, Lucas 7:47, que diz assim, por esta causa, lego soi, eu te digo, perdoados são os teus pecados, teus muitos pecados, porque muito amou aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Vejam, lego soi, afeontai, lego soi. Outro exemplo, Lucas 12:59, lego soi, eu te digo, jamais sairás dali até que pagues o último centavo. Vejam que não tem hot. Outro exemplo, Lucas 22:34, rodeipe, mas ele disse, lego soi, eu te digo, Pedro, jamais o galo cantará antes que me negue 3 vezes, antes que me negues 3 vezes. Vejam bem, todas essas 4 vezes, incluindo Lucas 23, 43, todas elas, Lucas não usa hot. Então é estilo de Lucas não usar o hot. É o contrário. A tese do doutor Rodrigo Silva falhou nessa, hein? Falou nessa. Então vejam bem, outra coisa interessante, minha gente. Vejam como é estilo de Lucas. O mesmo texto paralelo de Marcos
que é usado em Lucas. Marcos usa hot, mas Lucas não usa. Vamos ver aqui. Marcos usa Marcos 14:30, que diz assim: Kai legautor roi Jesus. Amen lego soi hot. Esse é o texto de Marcos. Em verdade eu te digo que tu hoje, nesta noite, três vezes, o garo, antes que duas vezes o garo cante, três vezes me negarás. Né? Então notem que aqui Marcos usa hot. E vamos ver o mesmo texto paralelo de Lucas. Rodeipen, legosoi, petre. Vejam que Lucas não usa hot. Então é um estilo de Lucas não usar hot. Então como é que o Dr. Rodrigo Silva não falou isso? Ele usa legorumi, que não está no texto. O texto é legosoi. Ei, Dr. Rodrigo Silva. Peraí. Então, minha gente, está errado a análise do Dr. Rodrigo Silva. Como eu falei, em termos teológicos, exegéticos, o Dr. Rodrigo é muito fraco. Ele usa a crítica textual, que para mim isso é mais grave ainda, para demonstrar a falta de conhecimento, dizendo que o texto crítico troca a posição do pronome soi, e somente o texto receptus coloca nessa posição. E aí eles chegam a afirmar que ele disse, olha, se realmente os textos mais antigos trocaram a posição, é porque eles entendiam que o advérbio era para o lego. Mas, doutor Rodrigo Silva, você tem que analisar os outros textos, os outros manuscritos. Primeiro, o texto crítico que coloca, que muda esse pronome, ele só usa como base apenas um manuscrito dos 4 que ele usa como base. Por exemplo, o texto sinaítico, que é do 4º século, está da forma legosoi. O texto alexandrino, que é do 5º século, é legosoi. O texto ostoniano do 4º século é legosoi. Além de mais de 3.000 manuscritos do texto majoritário da família 35, do texto, incluindo o texto receptus, tem legosoi. Então, o texto crítico colocou como uma interpretação deles, como algo simplesmente, vamos dizer, porque eles quiseram. Mas os próprios textos que eles se baseiam tem legosoi, que é o texto sinaítico, o texto alexandrino do 4º século, e o texto ostoniano e vários outros tem legosoi. Então apenas um manuscrito tem soi, que é o Códice Vaticanus, o Códice B Vaticanus, mas em relação aos todos os outros, são muitos. E eu posso até mostrar para vocês, 43, veja aqui, legosoi, aqui ó, legosoi, aqui ó, legosoi, está em maiúsculas, né? Legosoi, Códice Sinaítico. Assim está no Códice Sinaítico. E como também está no Códice Alexandrino, Ostoniano, e mais de 4.000 manuscritos espalhados pelo mundo, está legosoi. Então essa história da crítica textual também não entra. Então, minha gente, o contexto demonstra que Jesus está falando que hoje se refere ao verbo em mim, que é hoje estarás comigo no paraíso. O estilo de Lucas também é dessa forma. Ele usou a gramática grega, sim, né? A gramática grega, porque Lucas, ele falou a pessoas gregas, a Teófilo, o objetivo dele é esse.
apesar de ter hebraísmo, é claro, todos os evangelistas usaram hebraísmo, filho do homem, filho de Deus, filho do pecado, são hebraísmo, mas não muda a gramática, não muda a gramática. Esse pleonasmo não está dentro do contexto, não está dentro do contexto. Não é uma tradução do hebraico como lá na Septuaginta, e mesmo assim estava dentro do contexto. Portanto, quando Jesus quis dizer, hoje estarás comigo no paraíso, hoje, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Tá bom? Jesus quis mostrar que ele estará com Jesus no paraíso. Deus abençoe.